Ao Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Amém. Manhã de muita alegria de estarmos aqui, muito nervosismo. Não ri de mim não, que a próxima é você, tá? Consagração, eu acho que é um momento em que Deus prepara. A gente quer fazer fluir, sabe? A gente ali no louvor, a gente quer entregar o melhor, mas às vezes não vai, uma nota não entra, a batida não entra. Mas eu entendo que a consagração é o lugar que o Senhor nos prepara. E só tá aqui, gente, quem quer mesmo se consagrar. Que pena que eu digo assim, porque podia ser a maioria, podia ser metade de homens e de mulher. Mas se você olhar à sua volta, a maioria é mulher, né? A mulher entende a necessidade que ela tem de buscar a Deus. A mulher entende que ela só está de pé por causa do Senhor. E ela tem essa prioridade, né? Muitos dos nossos também esposos estão trabalhando, é entendido, mas realmente a consagração geralmente é maioria feminina. E eu amo esse público. Não estou puxando sardinha aqui, mas eu acho que a gente é a obra perfeita do Senhor. Aí, fevereiro, tá dizendo que os homens vão ganhar em fevereiro. Não, a gente não vai deixar. Porque eu sou uma das pessoas que falam que a mulher tem que estar aqui, tem que estar aqui na frente, não só na cantina, não só lá com as crianças. Eu acho que a mulher, ela tem que assumir o seu papel de liderança, e a gente vê isso na Bíblia. Em vários momentos, mulheres de liderança. E por que não a gente tem que ficar só nos bastidores? Não, o Senhor chamou a gente para frente também, mas amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 17. A gente já ouviu tanto de Gênesis aqui hoje e eu fico muito feliz por isso. Já ouvimos a história de Sara, de Agar, de Abraão, e aqui a gente vai ver uma história muito bonita. Hoje o tema da minha mensagem é vivendo uma vida de aliança com Deus. Por que esse título? Por que essa escolha dessa palavra? Ano passado a gente fez o Casados para Sempre. Eu e meu esposo, meu maior incentivador. Ele vê o que eu não vejo em mim. Eu estou aqui hoje por causa dele também. E a gente fez o curso e a primeira aula era sobre aliança. Tá ali a nossa líder também, Tati. E foi muito lindo, a gente aprendeu muito. E também eu completei 20 anos de casado. E todo final de ano você faz uma retrospectiva, você começa a pensar, né? E eu fiquei pensando, Senhor, o que me sustentou até aqui? E eu vi que era a aliança que eu tinha com Deus. E eu perguntei, o que sustentou meu casamento? 20 anos, gente. 20 anos de dificuldade. Eu casei com 16 anos. Estou com ele até hoje, meu primeiro namorado, meu primeiro tudo. E foi a melhor coisa que Deus colocou na minha vida. E eu fiquei pensando, o que sustenta o nosso casamento? É uma aliança. A aliança, ela está acima do amor. A aliança, você faz um pacto com aquela pessoa e não pode quebrar. E é sobre isso que a gente vai falar. Gênesis 17 diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança contigo e te multiplicarei grandissimamente. Então prostou-se Abraão com o rosto em terra e falou Deus com ele: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de uma multidão de nação. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de multidões de nação te constituí. Eu te farei frutificar grandissimamente. De ti farei nações, reis sairão de ti. Firmarei a minha
aliança contigo e com a tua semente depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua para ser teu Deus e Deus da tua semente. Eu te darei e a tua semente depois de ti com possessão perpétua a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, e serei o seu Deus. Amém? Como a gente leu aqui, gente, aparece 4 vezes a palavra aliança. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de aliança. Nós sabemos que Deus quer fazer essa aliança com a gente. E aqui eu separei o significado de aliança. Aliança é um pacto, acordo, tratado ou acerto. Se você colocar a palavra aliança no dicionário, vai aparecer essas palavras. Na verdade, a aliança é muito mais do que um contrato. Quando você contrata um pedreiro, um arquiteto, um pintor, você faz um contrato com ele, né? Ó, eu quero essa parede pintada, eu quero isso aqui feito. E vocês ali, você pode cobrar aquele servidor pelo serviço que foi tratado, certo? Com Deus não é assim. Não dá pra gente falar, olha, eu vim pra consagração, eu dei o meu dízimo, eu fui, certinha nas coisas, agora me dá a minha bênção. Com Deus não é uma base de troca. Não existe troca, porque não é um contrato. Você tem uma aliança com Deus. E Deus, Ele nos chama a essa aliança, como Deus chamou Abraão. Abraão, sai da terra, da tua parentela. Quantos conhecem, essa passagem? Que eu te darei. Ele não via nada, ele não tinha nada em mente. Abraão, mas ele obedeceu. E qual o objetivo da aliança? Não é receber absolutamente nada. É ter um relacionamento com Ele. Deus pode abençoar uma pessoa ou ouvir a oração de uma pessoa não crente? Pode ou não? Pode. Mas isso vai ocorrer sempre? Não. Porque na verdade o que Deus quer é um relacionamento com aquela pessoa. Se você quer uma intimidade, uma amizade com Deus e quer sair da superficialidade, você é convidado a entrar em uma aliança. Só dentro de uma aliança você vai viver o que Deus tem para você. Você, por ter uma aliança com Deus, a aliança quer dizer proteção de relacionamento. É simples. Porque a gente tira, quando a criança começa a engatear, eu tenho 2 filhas, e a Ana Júlia era mais levadinha do que a Bianca. Ela enfiava dedo na tomada, não é assim? Ela pegava coisa, botava coisa na boca que não era para colocar. E por que a gente tira esses objetos de perto delas, das nossas crianças? A gente quer alguma coisa em troca? Não, eu não quero nada em troca. O que eu quero é um relacionamento. E por isso eu a protejo. Então, a gente entende que a aliança é uma proteção. Muita gente entende que a aliança é como se fosse uma cerca. Quando Deus fala assim, não tenha relação antes do casamento, não roube, não pegue, a gente pensa assim, ai que Deus chato, que não quer que eu sinta prazer. Mas não é isso. Na verdade, Ele está te cercando. Ele está colocando um limite. E Ele está falando para você não ficar uma pessoa lascada, porque as pessoas mais tristes e lascadas são as pessoas que cometem pecados sexuais. Então por que não esperar? Por que não aguardar? Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Por que não aguardar o tempo de Deus? Deus coloca essa cerca justamente para a gente não avançar e não quebrar a cara lá na frente. Quando Deus nos chama a uma aliança é porque Ele quer fazer muitas coisas, dentre elas te proteger. Por isso da cerca. Antigamente a gente tinha muita dificuldade de falar para o pastor, olha pastor, estou em pecado. Gente, antigamente a gente tinha 3 paradas cardíacas para falar com o pastor, que a gente estava em pecado, que a gente estava cometendo alguma coisa. Hoje, as pessoas chegam com a cara mais limpa, não, fiquei mesmo com aquele menino,
Eu fiz mesmo isso, fiz aquilo. Gente, com a cara mais limpa assim. Sabe, o que mudou? O que mudou? Quem tem aliança com Deus reconhece o seu pecado. Em Salmos 51, é a coisa mais linda, né, gente? Salmo 51, para quem não leu, é lindo como o salmista entende o seu pecado, reconhece e se arrepende. Porque é isso, a gente cai em si, se arrepende, muda de atitude. Deus quer nos levar a uma aliança, mas às vezes a gente acha a aliança com Deus entediosa, chata, que tira o prazer. É mentira. A aliança com Deus não nos tira, não nos priva de prazer. Ela nos priva da morte, porque o salário do pecado é a morte. Por quê, gente? Porque Deus quer uma coisa chamada exclusividade. E por Deus exigir na sua aliança a exclusividade, muitos pensam que essa aliança é chata, é entediosa. E não é assim. Deus quer uma aliança só com Ele. Em Êxodo 25 fala de um Deus ciumento, zeloso, que não aceita te dividir com ninguém. Com ninguém. Nem o altar dele ele aceita dividir com ninguém. Uma aliança é composta por 3 pilares. Desculpa, Talher, irmãos, que eu tenho a memória muito ruim para falar assim. Uma aliança é composta por 3 pilares. Iniciativa divina é a primeira. Não foi você que veio até aqui, você sabia? Sabia que foi o Espírito Santo que te acordou, mesmo você não querendo vir, ele te trouxe? Ou foi um momento de bondade que você teve, veio? Ah, vou ver a Carmen lá. Não foi, gente. Vou ver lá os meninos errando, tocando. Não foi o Espírito Santo que nos trouxe. Quando você estava no mundo, quando você estava em trevas, foi você que teve um lapso de bondade? Não, gente. Deixa eu te dizer, não existe ser humano bom. Todos nós somos ruins. O que é bom na gente é o que Cristo faz na gente. É o que o Espírito Santo faz na gente. Olha o que o pastor Nick, no seu livro Uma Vida com Propósito, diz. Vai te surpreender isso, mas é realidade. Todos nós somos tão maus que na situação ideal somos capazes de cometer qualquer crime. Você sabia disso? Você sabia que você é uma máquina de pecar? Você sabia que você não presta, que você, sem o Espírito Santo, é pó, é barro, é nada? Você sabia disso, que você é capaz, na ocasião certa, deixa um dinheiro ali. Você sabe que é errado. Tem coisas que a gente sabe que é errado e mesmo assim a gente faz. Por quê? Porque a nossa natureza é má. Na ocasião oportuna fazemos coisas que já julgamos a vida inteira. Não é possível que você também nunca cometeu algo que você falava assim, caraca, essa eu me surpreendi, hein? Senhor, é possível que só eu aqui nessa igreja, mas amém. O segundo pilar da aliança, fidelidade mútua. Deus é fiel porque Ele é fiel. E pronto. Em 2 Timóteo 2,13 diz que Ele não pode negar a si mesmo. Então é a natureza de Deus ser fiel. E a gente? Nós somos fiéis por decisão. Todo dia você acorda e decide ser fiel a Deus. Ou não. Todo dia você acorda e tem que cantar aquela música. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Então é todo dia, é diário. A fidelidade é diária. Você acorda, olha no espelho e fala, e aí? Vai decidir ser fiel ao Senhor hoje ou não? Vai ficar firme ou não? É você que decide. A parte que nos cabe é essa, tá? A parte que nos cabe é tomar nossa cruz e segui-lo. A aliança com Jesus tem que te preparar para o pior cenário também. A aliança com Jesus, às vezes, vai te requerer que você corra de alguns lugares. A gente lembra de José no Egito, né, gente? José é um jovem na flor da idade. A
mulher de Potifar falou: deite-se comigo. Ele falou: vou nada, não vale a pena eu quebrar minha aliança por causa de uma mulher. Quantos quebrando aliança por causa de coisa até menor, gente? Quantos quebrando aliança por coisas que vão passar? Você tem treinado perna? Como tá a sua corrida? A gente vai ter que, parecer um negócio, a gente tem que ser fiel. Meu esposo me conta cada situação, gente, que ele passa no Uber. Porque vocês sabem que as mulheres estão sem freio. Os homens também. Fora aquela outra opção, a terceira opção. E ele me fala cada coisa e eu falo: cara, mas como é que tu consegue sobreviver isso? Ele falou: porque eu escolhi ser fiel. Quando eu saio de casa, eu escolho ser fiel a Deus, eu escolho ser fiel a você, eu escolho ser fiel à nossa família. Mas e aí, o que você sente? Porque a mulher é curiosa, ela quer saber o que o homem sente nesses momentos. Não sei se você tem esse nível de intimidade com seu marido, para saber o que você está sentindo, o que você sente quando você é tentado nessa área. Porque eu tenho essa intimidade com meu esposo. E aí, o que você sente? Eu sinto a presença do diabo dentro do meu carro. E eu falo: aqui não é teu lugar, porque meu carro é uma igreja móvel. Gente, ele já ganhou mais gente dentro do Uber do que aqui. Então, a gente não entende, às vezes eu não entendo. Porque esse cara tá no Uber ainda, todo mundo fala isso. Você tem um chamado lindo, você é pastor, abre seu ministério, que não sei o que, a gente oferta. Por que esse cara tá no Uber? Eles não entendem. Existe um propósito, existe almas sedentas que não conseguem entrar nessa porta. Porque existe uma barreira. Vocês entendem? Então Deus precisa tirar os que estão aqui dentro, porque a igreja não é aqui dentro, gente. Aqui a gente se reúne para adorar a Deus, mas a gente é a igreja lá fora. A gente tem essa aliança com Deus lá fora. E Ele tem aliança com Deus, aliança com a nossa família, dirigindo o Uber. Aí Deus tira os daqui preparados para resgatar essas almas lá fora que não conseguem entrar para a igreja. Você já pensou? Tem muita gente machucada, ferida, que não consegue mais entrar em templo nenhum. E como que essas pessoas vão ser alcançadas? Deus tira daqui, resgata ela lá e traz de novo para a casa do Senhor. O terceiro pilar da aliança é um sinal visível. Se eu tenho uma aliança com Geniton, eu tenho um sinal visível. Eu não acredito ainda que depois do curso, tenha casal que está sem aliança, que anda sem aliança. Isso aqui é um sinal visível. Quando Deus fez uma aliança com Adão, Ele matou um animal e vestiu eles daquela pele. Quando Deus fez uma aliança com Noé, colocou um arco-íris lindo no céu. Quando Deus fez um pacto com Abraão, deu a ele a circuncisão. Quando Deus fez um pacto com a nação, Ele deu a eles o tabernáculo. Quando Ele resolveu fazer o maior dos pactos, a maior aliança, Ele enviou o seu único filho para dizer: eu quero uma aliança eterna com você. Essa aliança não tem fim. O sacrifício de Jesus pode passar ano, pode passar tudo, não tem fim. O que o Senhor fez, a aliança que o Senhor fez, não tem fim. Antigamente se reconhecia um crente pelo modo de vestir, não é assim? Pela Bíblia imensa debaixo do braço. Quem é dessa época aí? Do roupão. Eu sou assim, gente. Eu me converti numa igreja bem assim. Então a gente reconhecia crente assim, pelo jeito que vestia. Hoje é difícil reconhecer um crente. Ele ouve as mesmas músicas. Abre aí teu Spotify. O que tem aí no seu Spotify? Você consegue abrir e botar aqui a playlist? Hoje a gente ouve as mesmas músicas, as mesmas roupas. Não tem diferença. E os mesmos ambientes, os mesmos lugares. Então que diferença tem? Se eu tenho uma aliança com Deus, eu preciso ser diferente. Eu preciso mostrar alguma coisa tem que ser diferente. Não dá para ser igual. Muitos homens e mulheres tiveram uma aliança com Deus. Olha que lindo. Abraão foi uma aliança de fé. A base da aliança entre Deus e Abraão foi a fé. Ele subiu para o monte para entregar seu filho, Isaac. E confiou. Lembra o que ele falou?
aqueles homens? Ó, a gente vai, mas a gente volta. Ele botou o plural ali, gente. Ele não falou assim, ó, a gente vai, mas eu volto. Não, ele botou o plural. Ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Se ele tivesse que matar o filho dele, ele saberia que Deus tinha o poder de ressuscitar. Alguma coisa Deus ia fazer. Mas para lá, voltar para lá, sozinho, ele não ia voltar. Ele creu. Então a aliança de Deus com Abraão foi a fé. Ele creu na descendência que a gente acabou de ler. Lembra quando ele falou, ó, olha as estrelas, vai ser tão numerosa. Gente, como é que ele ia ter aquele tanto de filho, de descendência, se a mulher que ele tinha era estéril? Já estava com seus 90 anos e ele 99. Como que isso aconteceu? Não importa. Ele apenas creu. Como diz em Gênesis 15:6, ele diz que ele creu. Noé foi uma aliança baseada em obediência. Nunca tinha chovido. E Deus falou, Noé, faz um barco tal. Eu não vi Noé dando pitaco. Eu não vi Noé falando, ué, mas nunca choveu? Como é que eu vou fazer um barco desse tamanho? Ele apenas fez. É uma aliança de obediência. Moisés foi uma aliança baseada na intimidade. Ele era tão íntimo de Deus que o rosto dele brilhava. De tão íntimo, de tão perto que ele andou de Deus. Quantas das vezes as pessoas na rua falam assim, nossa, você tem um rosto diferente, né? Um brilho. A Bina ali que vende as garrafinhas, eu tenho certeza que as pessoas passam seu jeito, já viu como ela fala? Carinhosa. Gente, isso é Deus. Sabe? Isso é Deus resplandecendo sobre ela. Não é maquiagem não, nem suor não. É Deus, é Deus. É o Espírito Santo. Mas quantas das vezes esse brilho vai perdendo? A gente vai perdendo, vai se afastando. E a gente fica com vergonha, sabe? Eu não sou mais o que eu era. Eu não busco mais como eu buscava antes. E esse brilho vai se apagando. Quantas pessoas já te reconheceram sem nem você ter aberto a boca? Você é crente, né? Você nunca aconteceu isso comigo? Comigo você é crente, né? E só pode ser crente. Sempre é assim. Davi teve uma aliança baseada no coração. Davi era intenso. O personagem bíblico que a gente mais conhece. Por causa dos seus salmos. Os salmos revelam o coração de Davi. Aquilo que você fala revela seu coração. Então cuidado com o que você está falando. A gente só pensa assim no Davi. Ah, mas ele pecou, ele adulterou. Tá, legal, mas quantos gigantes você já derrubou? Quantos impérios você já unificou? Quantos salmos você já escreveu? A gente não pode olhar apenas para o erro. Nós devemos olhar para aquilo que Davi deixou. Ele era bom em pecar. Ô cabra bom para pecar. Mas ele era excelente em se arrepender. Você pode ler os Salmos 51 que você vai ver. Vai falar, nossa, o cara tocou o coração de Deus verdadeiramente. Josué foi uma aliança baseada na decisão. Você lembra a pregação sobre os espias do pastor no domingo? Josué e Caleb, o que eles fizeram? Eles viram o que todo mundo viu, porém decidiu entender que Deus estava com ele. E ele tomou a decisão de tomar a terra prometida, coisa que nem Moisés conseguiu, ele conseguiu. Então foi uma aliança baseada na decisão. Daniel, uma aliança baseada na fidelidade. Daniel foi fiel. Aonde colocaram ele foi fiel. Seja no palácio, seja na cova dos leões. Gente, eu imagino um leão cheirando Daniel assim. Que vontade de comer e não posso. Porque a Bíblia diz que Deus fechou a boca, não falou que Deus tirou a fome. Então imagino assim um leão cheirando Daniel, doido para comer Daniel, mas Daniel era fiel. E ele falou, não vou perder a minha intimidade e a minha fidelidade, a minha aliança que eu tenho com Deus por causa disso. Continuou orando 3 vezes por dia. Daniel foi fiel ao Senhor. Aleluia, Jesus. Se você tem uma aliança com Deus, os demônios ficam doidos para pegar você. Você dorme, fica assim, ai que vontade de matar ela, mas não posso. Ai que vontade de fazer
fazer dar tudo errado na vida dela. Não pode, você estar sobre o sangue do Cordeiro. Essa é a nossa aliança. A aliança é como se fosse um guarda-chuva. Olha, tô aqui, o guarda-chuva tá aí, Deus fala, entra para uma aliança. Aí eu entrei, ó, tô debaixo desse guarda-chuva. Então para onde eu vou, o que acontece? A aliança tá comigo. A mão do Senhor tá comigo. O sangue do Cordeiro está na minha vida. Talvez você entrou aqui fraco, triste, cabisbaixo. 2026 já começou dando tudo errado. Tudo errado. Um monte de coisa que era para dar certo começou a dar errado. As coisas que você pensou que ia fluir ainda não fluiu. Um crente fraco, triste, cabisbaixo, sem dinheiro, ainda é mais forte. E com a aliança, ainda é mais forte do que um não cristão, cheio de shape, cheio de dinheiro, cheio de fama, cheio de tudo, irmãos. A aliança é maior do que tudo. Então, como eu falei, a aliança está acima do amor. A aliança não tem a ver com as mãos de Deus, tem a ver com a face. Eu não quero só o que o Senhor tem para me dar. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Quando temos uma aliança com Deus, também temos uma aliança com o irmão do lado. Porque tem gente que é ótimo na vertical, mas na horizontal, o relacionamento dele é horrível. Dentro da igreja é horrível lidar com essa pessoa. É complicado. Mas ele é ótimo da vertical. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Mas se eu tenho um compromisso e uma aliança com Deus, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Como é que você ama a Deus se você não vê Ele? Como diz na palavra de Deus em 1 João 4:20. Como você fala que ama a Deus que você não viu, se você não ama o seu irmão a quem você viu? Então, mais empatia. Você não sabe o que essa pessoa do lado está passando. Você não sabe os motivos porque ela grita ou porque ela está caladinha. Você não entende. Então, mais empatia, por favor. Ame o seu próximo, ame a pessoa que está do seu lado. Quando você entra em aliança com Deus, Ele te direciona, sabe? Ele te pega por aqui e fala, por aí não, vem pra cá, aí tu vai. Não, não é pra esse lado, é pra esse. Os ímpios não tem isso, tá? Eles quebram a cara deles e deixam eles pra lá. Mas a gente não, a gente tem o Senhor. Ele fala, não vai por esse lado, não feche esse contrato, não ande com fulana, não readicione fulano no seu celular, no seu WhatsApp, não procure fulano no Facebook, não jogue em direta. Difícil, né, irmãos? Eu sei. Quando você entra numa aliança com Deus, Ele te direciona a pedir perdão. Hoje, os estudiosos dizem que a maior causa do câncer, os estudiosos dizem, é a falta de liberar perdão. Não estou dizendo, não estou englobando, gente. Existe genética, existe um monte de coisas. Mas uma das maiores é a falta de liberar perdão. Sabe, aquilo fica guardado e aquilo vai adoecendo realmente. Realmente, gente. Então já acorda de manhã, gente. Eu sei que é difícil. Acorda de manhã, já começa a liberar perdão para todo mundo. Perdão, mosquito, porque tu me picou à noite, eu te perdoo. Despertador que despertou 5 minutos antes, eu podia ter dormido mais 5 minutos. Eu perdoo o pastor por ter me botado para pregar. Eu perdoo. Vai liberando perdão, vai acordando e vai liberando perdão. Vira uma prática. E aquilo você não fica mais dentro de você. Perdoa seu pai. Gente, quantas mulheres, já que eu estou falando aqui com mulher, quantas mulheres têm questões com seus pais, principalmente com o pai? Porque a gente precisa dessa figura masculina. Só que muitos de nós, eu não tive pai, então eu fui privada disso. Mas eu perdoo ele. Eu perdoo por ele ter me abandonado, quase a gente ter morrido de fome. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo porque ele não entendia. Ele pensou nele e não pensou na gente. Eu era uma criança, o que eu tinha a ver? Se minha mãe não queria mais ele, problema, mas e o compromisso que ele tinha de pai? Mas eu perdoo ele. Quando eu fui ver ele lá morto, que a gente só foi encontrar ele depois que ele morreu, eu vi lá, eu olhei, eu falei, eu perdoo você, cara, perdoo. Senti muita falta de você, precisava muito de você na minha vida.
mas eu perdoo você. Porque a gente tem questões com os pais, principalmente a mulher. Mas a aliança, gente, vale mais do que tudo. Eu tenho uma aliança com Deus, então eu não posso ficar segurando aquilo que me machuca, sabe? Essas questões têm que sair. Você não pode ficar guardando, você não é baú. Até quando você vai guardar essa mágoa? Até quando você vai guardar esse rancor? Até quando o medo, a insegurança vai te segurar, irmãos? Quando você entra em aliança com Deus, Ele te direciona a pedir perdão. A parte complicada da família veio, amém? Sou eu, é você? Ah, fulano podia estar aqui ouvindo. Fulano não, era a gente. É a gente. A parte mais complicada da família veio hoje. É eu e você, tá? A aliança é como se fosse uma cobertura. Para onde você vai, a aliança está com você. Se você tem aliança com Deus, é em todos os lugares. Sozinho, namorando, trabalhando, em qualquer lugar. Eu tenho uma aliança com Deus, eu não posso quebrar isso. Uma aliança com Deus se sustenta com sacrifício. A primeira que a gente quebra é a autonomia absoluta. Não existe mais você. Existe o que ele pensa. Ah, mas a resposta era para ontem. Então a resposta é não. Eu não posso consultar o Deus que eu tenho aliança? Você não vai me dar nenhum tempo para me consultar? Não, tem que ser agora. Então a resposta é não. Se eu não posso consultá-lo, então a resposta é não. Porque eu tenho uma aliança, eu preciso comunicá-lo. Eu preciso saber para ele me direcionar o que eu devo fazer. O navio para Tarsis está sempre partindo para aqueles que não querem consultar e fazer a vontade do Senhor. A desobediência, o caminho da desobediência sempre está posto para você naufragar. O bad money existe, que é o dinheiro mau. Os negócios maus, o dinheiro ruim existe, gente. Nem todo dinheiro é bom. Nem tudo vale a pena a gente fechar. Eu sei que você já está com fome e com sono, mas já está acabando. Não suje a sua aliança por causa de dinheiro. Segunda coisa que você perde numa aliança é o controle do futuro. Não se preocupe com o seu amanhã. Não é sobre ser irresponsável, é sobre descansar em Deus. Duas coisas diferentes. Em Jeremias 31 diz que sobre você esperar que Ele tem um futuro para você. Você agora é problema dele. Em Salmos 40, 17 diz assim: eu, porém, sou pobre e necessitado. Olha o rei Davi falando, pobre e necessitado. Não era disso aqui não, mas era de Deus, sabe? Eu, porém, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Então, quem se preocupa com você? O Senhor. Então, seus problemas é problema? A sua doença é problema dele. A porta fechada é problema dele. Então, você descansa. Você entendeu que é tudo problema dele? Uma vez que você está em aliança, tudo agora, você perdeu o controle do seu futuro, que agora o futuro está na mão dele. Terceira coisa que você perde quando entra numa aliança: os pecados têm que sair, os vícios têm que sair, coisas você tem que largar. Senão, como é que eu faço uma aliança com o Gêneton, tendo um monte de contatinho no WhatsApp? Não dá. Não existe confiabilidade, não existe fidelidade numa aliança dessa. Quarta coisa que a gente perde quando entramos em aliança é que certos relacionamentos e ambientes vão embora. Abraão saiu da casa dos pais, Deus tirou ele. Lembra quando Abraão e Ló estavam juntos? O que houve? Uma ruptura também. Tem coisas que a gente precisa... Ah, mas é meu parente. Mas te faz mal? Qual o problema de você romper alguns laços? Não dá, não é sua visão, não bate com aquilo que você está fazendo, não bate com aquilo que você está pensando em amém. Cada um do seu lado. E o que você ganha numa aliança? Chegamos na parte boa, passamos a parte ruim. Uma identidade. Abraão teve seu nome mudado para Abrão. Ah, mas eu sou chata. Não vai ser mais. Você precisa ter uma nova identidade. Eu sou ignorante. Não pode ser mais, tem que ser. Ah, mas eu sou ciumenta. Não pode ser mais. Você mudou. Ah, mas eu roubo. Não pode roubar mais. Você mudou. Você está em uma aliança. Você tem uma identidade. Segunda coisa que você ganha: proteção sobrenatural. Você não vê,
Você está vendo algum anjo aí do teu lado? Você não está vendo. Mas olha o que diz Salmo 139:5. Tu me cercas por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Então o Senhor está por detrás, por diante e sob. Olha que coisa linda. Então isso é uma aliança. Tem uma aliança com o Senhor. Então Ele está na minha frente, Ele está na minha retaguarda e Ele também está sobre mim. Terceira coisa que ganhamos em uma aliança é a direção clara para uma vida, para um propósito. Deus não apenas te salva, Ele também te guia. Em Provérbios 3:5 diz: reconhece em todo o teu caminho e Ele endireitará as suas veredas. O não cristão não tem isso. Ele vai à frente e acaba quebrando a cara. Quarto que ganhamos, estamos finalizando, a paz, que não depende das circunstâncias. Gente, quer ver alguém, um cristão de verdade que tem aliança? Vai no hospital visitar ele. Você sai de lá abençoado. A pessoa abençoa você na doença. Como isso? Porque ela tem uma paz que excede as circunstâncias. Não são as circunstâncias que atrapalham, que tiram a paz dela. Deu para entender isso? Eu já fui em um hospital que eu fui abençoada, em vez de quanto ir lá e abençoar. Porque a pessoa pega a doença dela e fala: isso aqui não vai roubar a minha paz, a paz que eu tenho em Cristo. A quinta, Deus te dá um novo destino. Abraão era para viver lá com o pai dele. Ele tirou ele da terra, daquela terra de idolatria, e deu um novo destino. Você tem uma mulher estéril? Vou te fazer pai de muitos filhos. Você tem uma terra de idolatria? Vou te dar Canaã, uma terra que emana leite e mel, a terra prometida, os seus descendentes. Se você é fiel na aliança com o Senhor, você vai ser um bom funcionário, um bom aluno, uma boa esposa. Se você é fiel ao Senhor, você vai ser fiel à sua família. Você vai honrar o seu marido, você vai honrar a sua esposa, aonde você passar. Ele quer mudar o nosso nome, quer mudar o nosso destino e, por fim, quer mudar a nossa história. Onde temos errado na nossa aliança? Em alguma dessas coisas que eu passei aqui, você viu como está a sua aliança? Como está a nossa aliança hoje em dia, em 2026, com o Senhor? Será que algumas coisas a gente tem falhado? Hoje e amanhã da gente entender que o Senhor tem um renovo de aliança. Já viu que os noivos renovam, né? 20 anos a gente renova, limpa, fica bonita, fica brilhosa a nossa aliança, passa aquele produto. Faça isso também. Reveja suas alianças com o Senhor. Reveja onde você está errando. Veja onde você precisa melhorar. E renove a sua aliança com o Senhor. Amém? Pode ficar de pé. Vamos orar. Agradecer ao meu pastor por essa oportunidade. Eu não prego com eloquência, gente. Deus me chamou para isso aqui. E eu não sei porquê. Eu prefiro uma palestra do que uma pregação. Mas cada um no seu chamado. Cada um fala da sua forma. Eu falo muito o que eu vivo. Aliança é você ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Entendemos, Senhor, que a gente precisa realmente ver em todas as áreas da nossa vida como anda a nossa aliança com o Senhor. Na verdade, a nossa aliança com o Senhor vale mais do que qualquer bênção, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos chamou para algo. O Senhor nos chamou para ser protegidos. O Senhor nos chamou para ter paz. O Senhor quer essa aliança para dar descanso a gente, para a gente não ser tão ansioso, tão precipitado, para a gente consultar o Senhor naquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E quantas das vezes a gente passa na frente, Pai, que a gente possa entender que a gente tem uma aliança com o Senhor, que nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas e o que o inimigo não vai nos tocar. E que nós possamos entender, que nós possamos levar essa aliança que nós temos aonde a gente passar, Pai. Muito obrigada por ser um Deus de aliança. Muito obrigada por ser um Deus de promessa. Um Deus que não mente. Um Deus que cumpre tudo que o Senhor falou. Como o Senhor falou na vida de Abraão, Senhor. Nós acreditamos nessa palavra.
Tu és fiel, Senhor, porque o Senhor não pode negar a si mesmo, mas nos ajudas a cada dia, Senhor, a gente decidir ser fiéis a Ti, porque vale a pena ter aliança contigo, ainda vale a pena saber que as cercas que nos cercam não são impedimentos, mas sim proteção, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor, o Teu cuidado. Obrigada pela Tua mão que está sobre a gente. E que a gente possa sair daqui entendendo, meu Deus, todo o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Que a gente não tenha dura cerviz. Que a gente possa ser maleável. Que a gente possa amar o nosso irmão do lado. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos possam ver o Teu brilho sobre a nossa face. Que todos possam ver a aliança que a gente tem contigo. E que possa ser inegociável, Senhor, nós termos intimidade e aliança contigo. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Perdão pelo tempo, pastor. Amém, meus irmãos. Ainda de